João capítulo 4. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Depois que a mulher samaritana encontrou Jesus como Messias, como Deus, ele faz uma pergunta para ele, talvez para provar ele se ele realmente era o Messias. E ela pergunta assim: onde que a gente deve adorar a Deus? Né? É lá em Israel ou é aqui? Aonde que é que a gente tem que adorar? E Jesus fala que o importante não é aonde você vai adorar, mas como você vai adorar. Que nós possamos adorar a Deus. Hoje a gente nem pode ir lá na igreja todo mundo junto, né, para adorar a Deus. Mas você pode adorar a Deus aí na sua casa, aí na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório, no seu quarto, em qualquer lugar, mas que não importa onde, mas importa como. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento, se você conhece essa música, que você possa focar o seu coração em Deus e adorar esse Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor,
onde flui o amor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se importa tanto conosco, que deu seu próprio Filho para morrer numa cruz por nós, que nos amou de uma forma tão impressionante, Deus, que se importou com uma criatura tão insignificante como nós. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra faz com que os nossos olhos sejam abertos e nós podemos enxergar a beleza da Tua formosura, da Tua graça e do Teu amor, Pai. Obrigado, porque a Tua palavra também nos faz enxergar a nós mesmos e as nossas falhas e a nossa sujeira e nos faz ficar limpos e purificados pelo Seu sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Deus. Fala conosco mais uma vez no livro de Isaías. Que o Senhor esteja nos guiando com a Tua palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo dos capítulos anteriores, né? A gente terminou sábado no capítulo 48, e depois aí do 49, então, do 49 até o 57, então é um novo bloco que você tem aqui nesse pedaço de Isaías, né? Mais uma vez, Isaías é dividido em, que nem a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, dois grandes blocos. A gente está no segundo grande bloco de Isaías, que são 27 capítulos divididos em 3 grupos de 9 capítulos, e a gente está no segundo bloco dos 9 capítulos, né? Então, sexta-feira a gente terminou o segundo bloco. Não. Ontem, sábado, a gente terminou o primeiro bloco, né? Os primeiros 9 capítulos, e agora começa, e domingo começaria, né? A gente já leu, mas domingo começaria o segundo bloco da segunda parte de Isaías, no capítulo 49. Então, do capítulo 49 até o capítulo 57, eu já falei para vocês, né? Nessa divisão, do capítulo 40 até o 48, ele vai falar sobre Deus Pai contra os ídolos. O capítulo 49 até o 57 vai falar sobre o Deus Filho, o servo do Senhor. E o capítulo 58 até o 66, até o final, vai falar sobre o Espírito de Deus e o reino dele aqui na Terra. Então aqui, os capítulos de ontem, eles vão trazer para nós o início desse segundo período do segundo bloco de Isaías, que trata do Messias e do servo, né? Então o servo, só nesse período do capítulo 49 até o 51, ele é citado mais de 20 vezes, né? E dentro desse bloco aqui, que na verdade, eu estou olhando para esses 9 capítulos agora, tá, pessoal? Dentro desses 9 capítulos, tem uma certa divisão aqui dentro para ser mais didático. Dentro desses 9 capítulos, do 49 até o 57, tem algumas divisões. As 3 primeiras partes, então é o capítulo 49 inteiro até o capítulo 50. Versículo 3. Depois começa uma outra parte, que seria do capítulo 50, versículo 4, até o capítulo 52, versículo 12. Isso é para quem está anotando, tá, pessoal? Para quem está só ouvindo, só ouve. E depois a terceira parte vem do capítulo 52, versículo 13, e aí ele vai até o capítulo 54, versículo 17. Tá? É a primeira parte. Eu vou andando à medida do que a gente vai lendo, né? Então o capítulo 49, ele vai dividir em 2 grandes blocos, só o capítulo 49. Então o primeiro, a primeira parte, ele vai falar sobre a obra do servo,
Isso aqui é só resumo, tá, pessoal? Não vou nem entrar direito nos versículos. A primeira parte, então, é a obra do servo. Do versículo 1 ao 6, ele vai especificar a tarefa do servo. Por que que o servo, quais os objetivos da obra que o servo vai realizar aqui na terra. E do versículo 7 ao 13, então, é o relato do triunfo do servo. Qual foi como ele dá uma explanada de como foi a vitória e o triunfo desse servo. Aí a segunda parte do capítulo 49, na verdade, ele termina no capítulo 50, versículo 4 a 9, até o versículo 9. E aí ele vai falar sobre o desânimo de Sião. Na verdade, é um bloco bem desanimador. Desanimador por quê? Porque Sião foi preso, né? Os babilônios vieram, atacaram, levaram como escravos. Então toda essa tristeza da crise que eles passaram levaram a um grande desânimo do povo de Deus, né? E esse desânimo ele é expresso durante esse bloco, né? Então, do versículo 14 até o versículo 20, então é interessante, né? O comentário parece um poema, foi uma coisa muito bonita. Do versículo 14 até o versículo 20, então ele fala da queixa de Sião e da resposta do Senhor. A queixa de Sião e a resposta do Senhor. Aí a segunda parte aqui, do desânimo de Sião, fala o versículo 21 até o 23. Aí ele fala, é a perplexidade de Sião e o compromisso do Senhor. Então é sempre uma qualidade de Sião e uma qualidade de Deus, né? É interessante. Então, esse segundo, versículo 21 até o 23, perplexidade de Sião e o compromisso do Senhor. Aí depois do versículo 24 até o 26, é a depressão de Sião e o poder do Senhor. Então sempre tem as duas partes, a parte da humanidade do povo de Deus em Sião e a parte de Deus de como ele lida com essa situação. E aí entra o capítulo 50, do versículo 1 até o 3, que ele fala, desculpa, eu errei. O de 24 a 26 é a incredulidade de Sião e a garantia do Senhor. E aí sim, o capítulo 50, do versículo 1 ao 3, é a depressão de Sião e o poder do Senhor. E finalmente, a última parte desse desânimo de Sião fica registrado no capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 9, né? E aí ele fala sobre aí é só Deus, porque aí nesse período esse bloco aqui ele vai falar só sobre a confiança de Deus e seu servo, né? Então aí entra o capítulo 51 que vai trazer uma palavra de conforto depois desse desânimo do capítulo 49. O 51 traz a palavra de conforto para Sião, que vai até o capítulo 52, versículo 12. E aí do capítulo 52, versículo 12, começa um outro bloco que seria o nosso bloco de hoje, tá? Então tudo que eu falei até aqui é só resumo para a gente chegar no Isaías 52 e o clímax da nossa devocional hoje, o ponto mais alto é o capítulo 53. Né? O 53 é o capítulo, né? Eu acho que de Isaías inteiro, acho que a gente lê Isaías para esperar chegar no 53. Todo mundo que lê Isaías. Vamos ler Isaías? Vamos, mas quando que a gente vai chegar no 53? E depois que você passa do 53, a vontade é de voltar no 53 de novo e ficar falando do 53, né? Mas antes de falar do 53, eu quero agradecer uma coisa para vocês aí, né? Que agora já chegou bastante gente aqui na Devocional. E eu queria agradecer vocês por um presente que eu ganhei aí de vocês. Esse presente aqui chamado A Tábua Cronológica. Olha o tamanho do livro do lado da minha cabeça, né? É um livro gigantesco, né? Ele é fino, ó, ele é bem fino, mas assim, a quantidade de informação que tem aqui é um negócio fantástico, né? Eu queria agradecer vocês por ter me dado esse presente, né? Parece a maçã do professor, né? O professor que ganha uma maçã para os alunos é porque está sendo um bom professor. E aí eu ganhei uma cartinha aqui
Eu vou até ler essa cartinha para vocês verem. Está escrito assim: querido pastor Joel, somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua dedicação em nos transmitir de modo claro e precioso a palavra de Deus e nos ajudando a compreender melhor e assim crescermos na fé. Muito obrigado por fazer com que as nossas manhãs de quarentena ficassem bem mais agradáveis. Seu esforço valeu a pena. Deus abençoe imensamente a sua vida e seu ministério. Ao mestre pastor Joel, com carinho de todos nós. Né? Olha a chiqueza da carta, que parece um pergaminho, né? E eu fiz assim, para você que não faz ideia do que esse livro é, eu fiz um videozinho para você poder tentar entender o que é esse videozinho, tá? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês poderem ver o que significa esse videozinho. Só deixa eu ver se vai dar certo, né? Só para vocês verem mais ou menos o que é esse videozinho. Me fala se tá saindo volume, tá? Tábua cronológica. Nunca tinha visto nada parecido com isso aqui, né? E em japonês, a tábua cronológica se chama em japonês Manaita. É maná, né? Que vem do maná de Deus, mas assim, esse livro, né? Na verdade, ele não é exatamente um livro, mas ele é uma linha do tempo cronológica. E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Ele funciona assim. Ele vai se abrindo. Ele é um negócio sanfonado. Ele vai se abrindo. Eu tive que colocar 2 mesas para poder ver ele inteiro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o livro são 30 e poucas páginas, mas assim, frente e verso, né? Mas ele tem mais aqui, ó. Não cabe aqui, né? Então ele vem aqui, ele explica como que funciona, daí ele começa a linha do tempo, e cada parte da linha do tempo ele vai mostrando o que aconteceu, quando aconteceu, com a ordem dos livros. Aí ele tem os mapas mais importantes, né? Os reinos de Judá e a divisão, Israel, Jerusalém, né? O Mar da Galileia, né? Aí começa o Novo Testamento. E aí esse aqui é o primeiro lado, porque tem depois o segundo lado. Aí no segundo lado você tem a divisão dos livros bíblicos, Moisés, Êxodo, os reis, aí as guerras, batalhas, cronologia do Antigo Testamento, período interbíblico, o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Incrível, esse livro aqui é incrível. Não cabe nessas 2 mesas que eu tenho aqui, minha varanda inteira não cabe o livro aberto, né? Então é um negócio fantástico. Quero agradecer vocês. Obrigado, viu, pessoal? Então é isso, né? Esse livro ele faz uma linha cronológica de 10.000 anos, né? São 10.000 anos dividido de 10 em 10 anos, né? Então assim é um negócio gigantesco. Eu acho que eu devo deixar ele lá na igreja, né? Então assim aí a gente pode ver em um lugar que a gente consegue abrir ele, né? Para poder ter todas as informações, mas é um negócio fantástico mesmo. Nunca tinha visto nada parecido com isso e eu quero agradecer vocês aí por ter se juntado aí para me dar esse livro aí. Achei fantástico, muitos dados e muitas ilustrações interessantes dos reis. Ele sempre conta quem viveu naquele período, a ordem dos livros da Bíblia, a ordem cronológica, a idade das pessoas.
É um negócio fantástico, assim, muitas informações. Eu quero agradecer aí a todos vocês aí que me deram esse livro aí. Foi um presente gigantesco aí. Eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Isaías 52, então. O nosso estudo hoje é do 52 até o 53. Mas só lembrando do que eu falei para vocês no começo desse devocional, que o capítulo 52, na verdade, ele é a continuação daquele período, daquele bloco, que vai do capítulo 51 até o 52, versículo 12, né? Então, só para a gente entender, o capítulo 52 ele começa dizendo assim: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. Então esse capítulo ele está continuando essa ideia da palavra de conforto de Sião, né? Então, de uma certa maneira, a palavra aqui está trazendo para nós a ideia de um escravo que está se tornando uma pessoa livre, né? Tire as suas correntes, né? Ele fala, tire as suas correntes do seu pescoço, porque vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês foram resgatados. Então, assim, vocês eram escravos, mas assim, você não precisou pagar nada para que você pudesse ser liberto. E uma coisa que você ganha sem precisar pagar, a gente chama de graça, né? O que é uma coisa de graça? Uma coisa que você ganha sem pagar, né? Você chega na feira, o cara fala assim, o cara da feira fala assim, ó, eu quero te dar uma melancia. A melancia foi de graça. Por quê? Porque você não pagou por aquilo. Então, assim, o que a palavra de Deus está dizendo? Que essa libertação, essa salvação que nós tivemos em Cristo Jesus, ela é uma salvação baseada na graça de Deus. Não é que você pagou, não é que você pagou uma promessa, não é porque você é bonzinho, não é porque você fez alguma coisa que você mereceu essa salvação. Ah, não, mas é que eu dei comida para as pessoas carentes, eu ajudei aquelas pessoas necessitadas, eu contribuí com a igreja. Não, nada que você tenha feito nesse mundo pagaria o seu preço de libertação da escravidão do pecado. Então é por isso que essa palavra de consolo está sendo um despertamento, né? Um despertamento onde você sai do seu estado de escravidão. Vocês serão resgatados sem pagar nada. É a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Aí o versículo 4 e 5 ele diz assim: Pois assim diz o soberano Senhor: no início, meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Síria tem o oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. E aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Então esses versículos eles estão falando de uma certa maneira, da crueldade e da incredulidade do povo que domina sobre eles e que depois outro povo dominou sobre os que dominaram, mas que o nome de Deus era blasfemado. E aqui, o que significa blasfêmia, né? Quando a gente fala de blasfêmia, a gente está falando aqui de duas coisas que definem a palavra blasfêmia. A blasfêmia é a incredulidade, é você desprezar a existência de Deus. E a blasfêmia também é a idolatria, é mesmo você sabendo que existe um Deus, você vai atrás de outro. Então, isso é a blasfêmia. Então, por isso que Deus, aqui nesse texto, ele diz dessa maneira: meu nome
é blasfemado, né? Constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. Por quê? Porque as pessoas tinham dois pontos. Um ponto da incredulidade, de não crer, né, no Senhor Deus, ou de crer e mesmo assim, sabendo que ele existe, buscar outros deuses, né? Então, tudo isso é a blasfêmia contra o nome de Deus. Então, assim, olhando para isso, o versículo 6, então, não que Deus precise de se defender, mas Deus, ele declara um pouco da sua, ele declara um pouco da sua identidade. Por isso meu povo conhecerá meu nome, e naquele dia eles saberão que eu sou o que previ, sim, eu sou. Então, assim, esse bloco do 4 ao 6, ele traz essa ideia. Puxa, o povo se desviou completamente de Deus, mas quem é esse Deus? Deus é aquele que previu todas as coisas, porque ele é eterno e porque ele sabe de todas as coisas, mesmo antes da gente. Ele estava antes de nós, está conosco hoje e estará para todos sempre. Então nós precisamos ter um mínimo de ideia sobre a pessoa de Deus. A gente não vai conhecer tudo sobre Deus, mas a gente precisa ter o mínimo. E eu acho que uma coisa que que eu entendo no livro de Isaías é que Deus está falando para mim assim, olha, cuidado para não me comparar com um ser humano. Cuidado para não me comparar com um ídolo criado por mãos humanas, feitos de uma madeira que metade você queimou na lenha para fazer comida e a outra metade você está adorando. Você entende? De uma certa maneira, Deus está falando assim, olha, eu sou diferente, né? Deus, ele é diferente de nós. E se você olha para Deus e pensa num ser humano e acha que Deus é um ser humano, você está errado, porque ele é muito mais do que um ser humano, né? Nós somos limitados, nós temos relógio, né? Nós temos hora de começar e hora de terminar. Deus é eterno. Nós somos finitos, nós só podemos estar em um lugar de cada vez. Deus é infinito, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu só tenho poder para virar minha página e poder ler o texto. Deus tem poder para criar todas as coisas. Então, assim, o grande erro, eu acho assim, o grande erro das pessoas, quando elas falham no entendimento de Deus, é quando elas querem entender Deus como um ser humano igual a nós. Então, Deus é muito mais do que um ser humano igual a gente, tá? O versículo 7, então, é um versículo muito legal, que é um versículo que eu usei uma camiseta dos Estados Unidos, de um grupo missionário, e eles colocaram esse versículo na camiseta da viagem missionária. O versículo diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem as boas notícias, que proclamam a salvação e dizem a Sião, o seu Deus reina. Esse versículo é maravilhoso. Obra evangelística. Eita, calma aí. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza. Então, assim, esse versículo ele fala, ele traz um elogio para aquelas pessoas que vivem na obra evangelística, que vivem na obra de pregar o evangelho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O que é pregar o evangelho? Talvez você fique assim, pregar o evangelho é o que o pastor Joel faz, né? O pastor Joel, ele tem um pouco de conhecimento, ele sabe falar lá na frente, ele fala na frente da igreja, ele prega a palavra. E eu queria dizer para vocês que isso não é só isso que é pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho é você viver Jesus todos os dias na sua vida. Pregar o evangelho é você amar as pessoas e querer que eles conheçam a Jesus assim como você conhece. Pregar o evangelho não é só você ser eloquente nas suas palavras e falar na frente das pessoas. Evangelizar não é performance, pessoal. Elogiar. Evangelizar não é performance. Evangelizar é esse senso de responsabilidade que você tem em querer passar esse evangelho que você entendeu e conheceu na sua vida para aqueles que ainda não conhecem. Evangelizar é simplesmente você querer mostrar
um presente maravilhoso que você ganhou para que outras pessoas também possam ter esse presente. Esse mesmo versículo foi usado por Paulo. Vamos abrir em Romanos capítulo 10, 15? Romanos capítulo 10, 15. E o dia que a gente chegar em Romanos, eu vou ficar nesse capítulo aqui um tempão. Mas Romanos capítulo 10, versículo 15, ele diz assim, olha só. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia... Calma aí. 10, 15. Aqui. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Né? Então, assim, o Paulo está usando Isaías 52, 7 para que ele explique uma coisa importantíssima desse capítulo aqui, que é a questão da pregação da palavra, que é a questão de pregar o evangelho, de levar o evangelho para as pessoas. É que às vezes a gente faz a gente traz uma romanceada na ideia e acha que pregação é só aquilo que o pastor faz na igreja lá na frente, né? Mas não é, pessoal. Qualquer conversa que você tiver e você anuncia o Jesus Cristo no seu coração é uma pregação. Qualquer vez que você pede para orar num lugar onde tem pessoas que não conhecem a Jesus, você está pregando o evangelho, porque você está mostrando Jesus dentro de você. Né? Pregar o evangelho é você expressar de qualquer maneira, fisicamente, no seu olhar, nas suas atitudes, nas suas palavras, mas expressar o Jesus que habita no seu coração, é deixar o Espírito Santo manifestar na sua vida a graça de Deus para que outras pessoas possam conhecer a Ele. Então, de uma certa maneira, pessoal, sabe o que é evangelizar? É você ficar disposto, disponível para que o Espírito Santo use a sua vida para levar a mensagem dele dentro de você para as outras pessoas. É simples, pessoal. Evangelizar é isso. Você não precisa ser missionário para evangelizar. Você não precisa ser pastor para evangelizar. Você não precisa ser, sabe, nada de especial assim, teologicamente falando, ou posições sociais na igreja para você evangelizar. Uma pessoa, assim, no meu conhecimento da igreja da Vila Mariana, né? No meu conhecimento, uma das pessoas mais evangelistas da nossa igreja trabalha para organizar o cafezinho. Sabe? É um casal que simplesmente trouxe, na época que eu entrei na igreja, que trouxe quase metade da igreja. Quase metade das pessoas da igreja vieram a convite deles. Por quê? Porque eles chegam para alguém que não conhece a Jesus e falam assim: minha prima, você não faz ideia, você precisa conhecer esse Deus que eu conheci lá na igreja da vila. É fantástico, você precisa ir lá. Aí a prima fala assim: tá bom, vai, qualquer hora dessas eu vou. Aí ela insiste: não, você precisa ir porque vai ser bom para você. É fantástico. Aí a pessoa fala: tá bom, vai. Você está falando tanto, um dia eu vou. Mas aí quando a pessoa vai, ela conhece a Jesus, não porque a igreja fez alguma coisa, mas porque alguém orou por ela, intercedeu por ela, se colocou disponível para o Espírito Santo falar com ela. E aí essa prima vem, traz o marido, traz os filhos e ela é batizada nas águas. Você entende, pessoal, que a gente precisa entender que pregar o evangelho não é ser eloquente na teologia, conhecer tudo da teologia, saber fazer todas as conexões de Velho Testamento, Novo Testamento, explicar teologicamente o que é Jesus, se você é arminiano, se você é calvinista, se você é pré-milenista, se você é, sei lá, sabe hermenêutica, homilética, falei em várias línguas agora, né? Mas assim, falando de todas essas coisas, e você não precisa, sabe o que você precisa para ser um evangelista? Você precisa ter no coração o desejo de levar esse Deus que tem transformado e abençoado a sua vida para outras pessoas.
E sabe o que que é legal, pessoal? Nossa igreja tem sido uma igreja que tem trazido pessoas para dentro do reino de Deus. Sabe, eu não me preocupo, eu não fico preocupado em assim, eu preciso que a pessoa venha para minha igreja e fique na minha igreja e fique aqui. Não, se a pessoa conheceu Jesus, para mim é suficiente, né? Então é por isso que o Isaías 52, ele traz para gente essa ideia de como são belos os pés daqueles que anunciam as boas obras. Não que o pé é bonito, mas assim, é interessante que quando você vai lá na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, quando fala sobre os calçados, o que que é os calçados na armadura de Deus, né? Você tem a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? Aí você tem o quê? O calçado da preparação do evangelho da paz. Olha que interessante. Por quê? Porque aonde você vai, aonde você pisa, aonde você deixa a sua pegada, você deixa a mensagem, você deixa uma marca de que o Espírito Santo que estava com você ficou marcado naquele lugar. É por isso que Deus fala para Abraão: Abraão, onde você pisar, a planta dos seus pés será seus. É por isso que a gente entende que onde a gente anda, a gente leva o evangelho. Por isso que você, todo lugar que você vai, você leva o evangelho. Por quê? Porque você é o evangelho. Porque você calça o evangelho da paz. E todo lugar que você vai, você deixa uma pegadinha, uma marca da presença de Deus, da graça de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Tudo que você faz marca a presença de Deus na sua vida para aquelas pessoas que não te conhecem. Isso, em outras palavras, é o nosso testemunho pessoal. O evangelismo é basicamente o nosso testemunho pessoal. É aquilo que a gente faz que impressiona as pessoas do lado, e as pessoas do lado pensam: por que que essa pessoa faz isso? E aí a gente entende, a pessoa faz isso porque o Espírito Santo manifestou a graça dele através de você. Vamos lá, versículo 8 ao 12, então, para terminar esse capítulo, ele vai falar assim que Deus, ele vem para nos libertar. Então ele começa o versículo 8 dizendo assim: escutem, ouve o que eu vou falar. O que eu vou falar agora é muito importante. O versículo 8 ele começa: suas sentinelas erguem a voz, as juntas gritam de alegria quando o Senhor voltar de Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo e ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, saiam delas, sejam puros. Vocês que transportam os utensílios do Senhor, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Então, assim, a gente vê que Deus ele está dando essa palavra de ânimo para o povo, né? A palavra de livramento, de resgate de Jerusalém. Deus está resgatando o povo de Jerusalém para ir para uma terra prometida. E aí, então, do versículo 13, né? Então aqui eu tinha falado para vocês, né, que até o 12 faz parte daquele bloco das palavras de conforto de Deus para Sião. Agora o negócio vai começar a pegar, né? Então assim, então, assim a gente chama de capítulo 53, mas o 53 começa no 52, versículo 13, tá? Então, aqui a gente vai ter algumas explicações sobre esse servo de Deus, sobre essa... ele sempre usa essa palavra servo, né? E a gente vai ter aqui 5 blocos. Eu vou indo um por um para a gente poder ir passeando na Bíblia e poder fazer algumas reflexões sobre isso. Então, o primeiro bloco, ele vai falar sobre o sucesso do servo, que é o capítulo 52, versículo 13 a 15. Então, o versículo 13 a 15 do 52,
ele vai falar sobre a primeira parte que vai falar sobre o sucesso do servo. E aí a gente vai entender, vamos lá, versículo 13 a 15. Vejam, meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmos diante dele, sua paciência estava tão aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Então, assim, esse texto aqui está falando, em especial, sobre o sucesso do servo. O versículo 13, ele fala que o servo será bem-sucedido em sua missão, né? Ele será bem-sucedido em sua missão. A obra de Jesus Cristo, ela vai se completar vai ter, por completo, vai ser feita aqui na Terra, né? Então, a obra do Senhor, ela vai ser realizada. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que ele fala que Cristo, ele agirá com prudência, né? E a gente olha na vida de Jesus, como Jesus era uma pessoa prudente, como Jesus era uma pessoa cuidadosa. Jesus, ele não deu gafes. Jesus, ele não falou coisas certas nas horas erradas. Jesus falava as coisas certas nas horas certas para as pessoas certas. E tudo isso é prudência, sabe, pessoal? Eu entendo que ser prudente é você saber ficar quieto na hora que precisa ficar quieto. É saber falar na hora que precisa falar. É saber falar a coisa certa na hora certa, da maneira certa, né? Então, tudo isso eu vejo que é prudência, e quando você olha para o ministério de Jesus aqui na Terra, quando você olha para como que Jesus ministrou nos 3 últimos anos, depois do seu batismo no Rio Jordão, toda a ministração, todas as conversas de Jesus. E olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda não vi um livro desse, mas eu gostaria de ver um livro com o título Jesus Intencional. Eu acho que Jesus, ele era muito intencional. Jesus, todas as conversas que Jesus teve foram conversas e encontros intencionais. Jesus tinha a intenção de encontrar com essas pessoas para relatar o Novo Testamento, para que através desses encontros nós pudéssemos entender a sua pessoa, entender o Pai, entender a salvação, entender a graça, entender a misericórdia de Deus por nós, né? Então, assim, um livro muito próximo desse título que eu falei para vocês. Nunca vi um livro com esse nome, né? O Jesus Intencional. Mas, assim, é o livro do Timothy Keller chamado Encontros com Jesus. Os nossos jovens fizeram esse estudo com a Débora na escola dominical. Todos os capítulos foram estudados juntos entre os jovens. Inclusive, eles ministravam a aula e a Débora ficava ali para aparar as arestas e dar direção, porque, de uma certa maneira, a gente quer criar uma geração, não de ouvintes. Eu e a Débora, a gente está treinando os nossos jovens para serem pessoas ativas. A gente não quer uma geração de ouvintes. Sabe, pessoal, durante muito tempo, a gente criou uma geração de ouvintes. E aí, quando a gente pede para eles funcionarem, eles falam, não quero falar, eu só quero ouvir. E aí eu penso que a gente está criando uma geração de jovens que a gente está colocando, empoderando eles. Eles erram, tem várias coisas que eles erram, mas não tem problema. Por quê? Porque errar faz parte do crescimento. A gente, às vezes, no nosso senso de perfeccionismo, a gente quer só escolher pessoas que não vão errar. Mas não, pessoal, eu escolho gente que erra. Por quê? Porque essas pessoas vão aprender errando. Porque eu fui assim, né? Os meus pastores, os meus líderes, eles me colocavam em posições de serviço da igreja, sabendo que eu ia errar, sabendo que eu não ia saber tudo. Mas foi interessante, porque, poxa, depois que eu erro, eu, assim, eu recebo uma correção e falo, por que você me colocou lá? Porque você precisa errar
para você aprender a acertar. É uma coisa que não dá para ensinar na lousa, entendeu? Você um dia vai errar e aí você vai aprender como que faz. Não! Às vezes a gente tem que bater a cara na parede para saber que a parede é dura. Né? E aí eu penso assim, às vezes errando, e aí eu penso nisso, né? Então, assim, uma dica de livro para você ler é esse livro, Encontros com Jesus, né? E se você tem algum jovem da igreja aí, da sua casa, que já leu esse livro, pede emprestado, que esse livro é fantástico, né? Mas vamos lá. A ideia de tudo isso aqui, então, é que, olhando para esse versículo 13, que Jesus, ele é perfeitamente, ele perfeitamente cumpriu a vontade do Pai na sua vida. E aqui no versículo 13 é interessante que ele fala de uma sabedoria. Ele fala assim: veja, o meu servo agirá com sabedoria. E essa sabedoria, que sabedoria é essa, né? E eu queria dizer para vocês que essa sabedoria, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 2, 8. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, 8. 1 Coríntios 2, versículo 8, ele diz assim: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor na glória. Então, o que eu quero dizer, e que eu li nos comentários também, é que essa sabedoria é a obra de Cristo na cruz. Eles não entenderam, porque se eles tivessem entendido o que seria isso, ou quão pesado seria isso, eles não iam ter colocado Jesus na cruz, né? Então, eles não entendiam, e de uma certa maneira faz parte da história que eles não entendessem para que Jesus fosse crucificado e a obra da missão de resgate de Jesus fosse cumprida em nós, né? Então é importante a gente entender que dentro dessa dinâmica da sabedoria de Deus, primeiro, o homem, nós precisamos entender que o homem está espiritualmente morto. Romanos capítulo 6, 23. Anota aí, mas esse versículo é decor, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, quem pecou vai receber o quê? A morte. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Se você peca, você vai morrer. Ou seja, praticamente nós estamos mortos. Mas abre comigo em Colossenses capítulo 2, 13, que eu acho que ele vai trazer para a gente vai clarear essa ideia para nós. Colossenses capítulo 2, 13, ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou as transgressões. Né? Então, assim, o que ele está falando em Colossenses? Né? Que nós estávamos mortos espiritualmente, sem Deus. E de onde vem essa morte? Ela vem lá de Adão, né? Por quê? Porque depois de Adão, todos nós nascemos com o pecado. E nós não podemos ficar livres do pecado. O que eu quero dizer com isso? É que ninguém nasce inocente. Ninguém nasce e fala assim, não, o cara nasceu completamente puro, aí à medida com o tempo ele foi se sujando e ele tá sujo, até o dia que ele encontra Jesus e toma um banho e fica limpo. Não. Eu entendo o seguinte, todos nós, praticamente, nós nascemos mortos. Como que eu vou explicar isso? Ela é mais ou menos assim. Imagina que um bebê nasceu, mas o cérebro dele não está funcionando. Mas o corpo está funcionando. Ele está vegetando, vamos dizer assim, né? Se alimenta ele funciona, ele cresceu e tal. Até o dia que um milagre acontece, o cérebro dele começa a funcionar. E aí ele se torna um ser vivo completo. E é mais ou menos isso que acontece, pessoal. Todos nós nascemos com esse pecado em nós. Não dá para ver, não dá para identificar. Mas assim, eu lembro que quando minhas filhas nasceram, a gente percebeu isso, né? Quando ela chorava, o bebê chorava, só que não era nada. Não era fome, não era fralda, não era dor de ouvido, não era cólica, não era nada. O que que era? Era manha, né? Ela só queria que a gente ficasse lá, mas a gente queria que ela ficasse quietinha para ela dormir. E aí ficava chorando. E aí a gente leu no livro que é para deixar a criança chorar,
né? Chorar faz bem pro pulmão, né? Chorar faz... E aí a gente deixava lá até o dia que ela aprendeu, que a gente não vai ficar 100% com ela no sentido de que ela precisa aprender a dormir sozinha, né? E aí a gente deixava ela chorar. E aí um dia ela aprendeu. Aí a gente só deixava ela lá e ela dormia e ficava tranquilo. Mas um período que ela teve que chorar 3 dias que ela chorou, fez bem para ela, né? Mas assim, o que que eu vejo, né? Que assim, a criança, mesmo o bebê, ela nasce com o pecado. Ela nasce com a natureza pecaminosa. Todos nós temos, né? Por isso que eu entendo que a Bíblia fala várias vezes isso que Colossenses 2. Mesmo Efésios fala, né, que nós estamos mortos nos próprios delitos e pecados. Por quê? Porque nós nascemos espiritualmente mortos. Nós precisamos de Deus para reativar, para reavivar as nossas vidas. Deixa eu complicar um pouquinho mais essa história. Sabe quando você lê João 3,16? João 3,16 é o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, então você ganha a vida eterna, quando? Quando você reconhece, quando você crê no Senhor Jesus, não é verdade? É isso que a palavra está falando para mim, pelo menos. Quando você crê no Senhor Jesus, você ganha o quê? A vida eterna. Porém, a vida eterna, ela é eterna. O que significa eterno? É algo que não tem começo e não tem fim. Se você ganha a eternidade quando você crê no Senhor Jesus, não é eternidade. Isso seria uma semi-eternidade, porque ela teve um começo. Então, como fica essa história? Porque isso dá um nó na nossa cabeça, né? Eu já tive esse nó, meu Deus. Como assim? Se é eterno, não tem começo e não tem fim. Mas se começou quando eu comecei a crer no Senhor Jesus, então não tem começo. Tem começo. Então não é eterno. Então essa vida não é eterna. Vamos lá, vamos explicar isso aí e vamos trazer uma luz para essa ideia, porque isso tem a ver com o que a gente está falando agora. Eu entendo o seguinte, nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos, né? Lembra quando a gente estava falando da morte? Acho que era, não lembro que capítulo que era, que a gente falou que a humanidade, deixa eu ver se eu acho aqui, a humanidade está à porta da eternidade a cada dia da sua vida. A humanidade está à porta da eternidade a cada dia da sua vida. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, pessoal, nós somos seres eternos. Quando a gente morrer aqui na Terra, a gente vai continuar sendo seres eternos. Só que ou você passa a eternidade no inferno, ou você passa a eternidade no céu, mas você vai ser um ser eterno. O que é um ser eterno? Né? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus criou a gente parecido com Ele. Claro que Ele é eterno, por isso que eu entendo que nós, de uma certa maneira, nossa alma é eterna. Mas como que eu sou eterno, se eu ganho a vida eterna, se eu só comecei a vida eterna quando eu criei no Senhor Jesus? Agora eu vou explicar. É um pensamento do Agostinho, né? O pensador Agostinho, ele dizia o seguinte: nós somos seres eternos. Nós já existíamos antes de nascer nesse mundo. Agora, quando nós nascemos aqui na Terra em carne e osso, aí o que acontece? Eu estava na eternidade com Deus. Deus me escolheu e me jogou aqui na Terra. Eu nasci lá da minha mãe, né? Da dona Noca e do Dr. Samuel. Eu nasci lá e naquele dia que eu nasci, eu esqueci da minha eternidade e por causa da minha carne, eu absorvi o pecado de toda a humanidade em mim e por isso eu esqueci de tudo aquilo que eu vivi na eternidade com Deus e agora eu sou um ser finito, temporal e limitado aqui na Terra. Então eu tenho o dia que eu nasço e vai ter o dia que eu vou morrer. Eu sou limitado, né? Eu tenho um período de vida. Não sei quanto que eu vou viver. Eu já vivi 46 anos, mas quanto que vou viver? Não sei. Não sei se eu vou morrer ano que vem, depois do ano que vem, ou se eu vou viver até 100 anos. Não sei, né? Mas o meu tempo aqui é limitado. E aí, ó, agora presta atenção.
nesse período que eu nasci em pecado, eu nasci com o meu coração batendo, mas com o meu espírito morto. Por quê? Porque por causa do pecado em mim, eu esqueci da minha eternidade com Deus. Até que um dia alguém me fala de Jesus. Eu creio no Senhor Jesus e o Espírito Santo entra no meu coração para morar em mim. E aí esse Espírito Santo, ele vivifica, ele ressuscita a minha alma. Ele salva a minha alma da morte. E aí eu não sou mais um ser humano vegetativo aqui na Terra, mas agora eu sou um ser completo. Eu tenho corpo que vive, eu tenho alma e o meu espírito foi vivificado porque esse espírito entrou em mim. Quando? Quando eu criei no Senhor Jesus. E aí eu vou explicar para vocês. Eu não recebi a vida eterna, mas eu voltei ao meu estado de eternidade relacional com Deus. Complicado? Eu tô vendo a carinha de vocês assim. Ai, meu Deus. O que ele tá falando? Mas eu não sei se não tem como eu deixar mais simples isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos seres eternos. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, não é que a nossa vida eterna começa. Nós voltamos ao nosso estado de eternidade relacional com Deus. E aí sim, a eternidade, a vida eterna começa aqui na Terra. Por quê? Porque você volta ao seu estado de relacionamento com Deus. Mas como ainda a gente tem corpo, alma, carne, né? Então nesse corpo ainda habita o pecado. Então assim, por isso que a gente está lutando contra o pecado todos os dias. E eu entendo que enquanto nós temos carne e eu um pouquinho mais de gordurinha, né? Mas assim, enquanto a gente está em carne, a gente vai lutar contra o pecado até a gente morrer e a gente ter um corpo glorificado. Por isso que a Bíblia fala sobre corpo glorificado. Por quê? Porque no corpo glorificado, o pecado não vai ter mais ação direta nas nossas vidas. E aí a gente vai conseguir viver o que talvez a metodista, a doutrina metodista fala sobre inteira santificação. Mas eu entendo que a inteira santificação a gente só vai experimentar no corpo glorificado, quando a gente já está na eternidade relacional com Deus, mas a gente está aqui na Terra lutando contra o pecado por conta do nosso corpo, mas o dia que a gente tiver o corpo glorificado e passar aqui na Terra da morte para a vida, a gente acabar essa nossa fase aqui na Terra, a gente vai estar vivendo a eternidade relacional sem pecado e totalmente conectados a Deus. E aí, nesse momento, é que você tem dois caminhos. Ou você vai viver a eternidade com Deus, ou você vai viver a eternidade no inferno. Mas todos nós somos seres eternos. Complicado, né? Mas assim, eu tô tentando deixar o mais simples para vocês, da pessoal. Eu tô tentando ao máximo deixar o mais simples para vocês. Vamos lá, senão a gente não termina. Então aqui a gente vê aqui dentro desse bloco que começa aqui, desses 3 versículos, o versículo 14, ele vai falar sobre a desfiguração chocante de Jesus. Então ele fala que Jesus ficou desfigurado da sua imagem como ser humano, porque ele foi tão castigado, né, pessoal? Ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho, sangrava no rosto dele, e assim, de uma certa maneira, ele ficou desfigurado né, nesse sentido físico mesmo, né? Nesse sentido de que não dava nem para reconhecer ele como um ser humano, de tanta cuspiram nele, bateram nele, colocaram a coroa de espinho, chicotearam ele. Esse olha esse castigo tão penoso, tão cruel,
tão bárbaro, né? Pra gente é bárbaro, mas Jesus fez tudo isso por nós, né? Jesus fez tudo isso porque ele nos ama e ele foi desfigurado por causa disso. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente precisa entender. Que, na verdade, na cruz não tem nada bonito, né? Hoje a gente pendura a cruz no peito e tal, mas assim, a cruz, na verdade, não tem nada bonito. Agora, eu vou comparar a cruz com uma outra coisa da atualidade. Você já viu gente vestindo uma camiseta com uma caveira, né? Hoje, pra gente, assim, a gente olha a caveira e fala, ai, que mau gosto, né? Poxa, caveira, que negócio mau gosto. Né? E eu tenho um amigo que ele abriu uma empresa chamada Caveira, né? E é uma roupa de jovens, né? Porque jovens meio que gostam desse negócio de caveira. Mas assim, o que eu penso, sabe, pessoal, é que Jesus ele foi crucificado num monte chamado Caveira, né? E da caveira veio a nossa salvação. E eu fico pensando comigo mesmo, né? Quando a gente criou esse nome, eu criei junto com ele, né? Eu falei para ele assim, caveira seria muito interessante, porque a mesma forma com que a cruz era vista de uma forma horrível, nojenta, a pior morte, a pior condenação possível, a cruz daquele tempo dos romanos e de Jesus se tornou hoje uma peça valiosa, bonita, né? Maravilhosa, todo mundo gosta, todo mundo tem uma cruz em casa pendurada na parede, né? Só que assim, hoje eu entendo, a caveira é a cruz do passado. Todo mundo olha para uma caveira e fala, ai, que nojo, ai, significa morte, ai, significa, sei lá, né? Então, assim, ninguém gosta da caveira, mas na verdade a caveira, ela tem, né? Eu fui lá, quando eu fui para Israel, e a gente foi ali perto do sepulcro de Arimateia, de José de Arimateia, onde provavelmente Jesus ficou, o corpo de Jesus ficou lá dentro até ele subir aos céus. Do lado desse sepulcro tem um monte chamado Caveira. E se você olhar de longe, o monte ele faz o desenho de uma caveira. Tem dois olhinhos, um buraco do nariz e uma boca, né? E provavelmente foi naquele monte ali, que hoje é um estacionamento de ônibus, provavelmente foi ali que Jesus foi crucificado. E foi na caveira que a nossa salvação, de onde a nossa salvação veio. Então, um símbolo feio pode se tornar um símbolo bonito. A caveira ainda não se tornou um símbolo bonito e não sei nem se vai ser um dia, mas assim, eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. Vamos lá, o versículo 15, ainda estamos no 52, tá? Eu não vou terminar hoje, pessoal, não tem como. Eu vou terminar sim às 11h30, mas depois eu gravo o resto para vocês, porque não tem como terminar isso aqui hoje. Aí o versículo 15, então, ele fala da vitória de Deus, né? De igual modo, ele aspergirá muitas nações e os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão. Ou seja, a morte de Cristo naquela cruz, ele vai trazer salvação para as nações. É interessante você pensar que Romanos capítulo 15, né? Vamos abrir rapidamente. Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos 15 também é outro texto que como eu fui missionário, o missionário sempre abre Romanos capítulo 15, porque Romanos capítulo 15 fala sobre a força motriz do missionário, como que o missionário, por que o missionário faz o que faz, né? E o Romanos capítulo 15, versículo 20 e 21, ele diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Então é exatamente o texto do versículo 15 do capítulo 52 de Isaías, né? Então o que o Paulo está falando? O Paulo está falando assim, que quando esse versículo fala da aspersão, aspergirá muitas nações, é que as gotas do sangue de Jesus vão aspergir. O que é aspergir, né? Então você tem dois tipos de batismo, por imersão e por aspersão. A imersão é você mergulhar na água, a aspersão é jogar água na pessoa. Não que ela vai entrar totalmente na água, mas você vai jogar
água sobre a pessoa. Então o batismo é o batismo que a gente vai fazer na nossa igreja, que a gente está convocando as pessoas para começar o curso de batismo. Provavelmente o nosso batismo, por conta da Covid-19, por conta de toda a crise, por conta do contágio do vírus, a gente vai fazer um batismo por aspersão, né? Por quê? Para a gente tomar vários outros cuidados, né? Em relação a essa questão do vírus. Então, a aspersão, o que é? Jogar, então, respingar, esse respingar do sangue de Jesus em todas as nações. E o Paulo está falando assim, eu vou para as nações que ainda não conhecem a Jesus. E isso é um coração missionário. Então ele foi para a Ásia Menor, ele foi para a Grécia, ele foi para Roma, tudo isso para levar a mensagem de Jesus para aqueles que ainda não tinham sido fundamentados no conhecimento de Deus, né? Então, uma característica especial de Paulo é que ele era o pregador para os gentios, não é verdade? Paulo ele pregava para os judeus nas sinagogas? Pregava, mas só que ele era um cara que foi chamado por Deus para alcançar a vida dos gentios, daqueles que não faziam parte do reino de Deus. Entrando no capítulo 53, a gente vai olhar o versículo 1 a 3. O versículo 1 a 3, então, ele diz assim: quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, sua majestade que nos atraísse, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Então, assim, olhando para esses 3 versículos aqui, a gente vai ver primeiro o desprezo do servo, né? O nosso Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele foi desprezado, e principalmente, pessoal, pelos judeus, principalmente pelo povo de Israel, porque até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, né? Então, assim, por isso que Isaías, ele está trazendo para nós essa palavra de que ele veio, mas os seus não o receberam. Ou seja, as pessoas não reconheceram que ele era do Senhor, da parte do Senhor. Então, eles não acreditaram na sua mensagem, né? Então, vamos olhar, vamos abrir Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Ele diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome... eu estou lendo versículo 9, capítulo 9, tá? Viajei. Romanos, capítulo 10. Ué, não tem nada a ver. Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17. Agora sim. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: sim, Senhor, quem creu na nossa mensagem, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Então, assim, e aí, já que a gente está aqui, vamos ler o versículo 21. O 21 diz assim: mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde, né? Então, o que a gente quer entender aqui, né? O que o verso 15 quer, aliás, o verso 1 quer dizer, do 53, né? Que Israel não reconheceu que as pessoas, de uma certa maneira, aqui na Terra, no tempo de Jesus, seguiam a Jesus, mas seguiram por razões superficiais. As pessoas seguiram porque Jesus multiplicou o pão, né? E quem não quer um pãozinho de graça, né? E aí eu vejo, né? Que às vezes, pessoal, o que eu quero dizer com isso, né? As pessoas seguiam a Jesus por razões superficiais. Sabe o que significa hoje seguir a Jesus por razões superficiais? É você querer ir na igreja para melhorar o seu relacionamento em casa. É você querer ir na igreja porque você quer ficar rico. É você querer ir na igreja porque você quer ser próspero. Isso são razões superficiais, pessoal.
Eu quero ir na igreja para ser curado da minha doença. Isso é razão superficial. Por quê? Porque a grande obra de Jesus Cristo é curar não só as nossas doenças, mas curar a nossa alma. É vivificar o nosso espírito, né? E é por isso que as pessoas seguiam a Jesus por razões superficiais. E elas não reconheceram de verdade a Jesus. E também muitos líderes rejeitaram a Jesus. Então, três coisas que a gente vê aqui nesse desprezo do versículo 1 é que Israel não reconheceu, pessoas seguiam a Jesus por razões superficiais e muitos líderes o rejeitaram. O versículo 2, então, do 53, ele fala que as pessoas julgaram a Jesus insignificantemente. Por quê? Claro, dá para entender da parte deles que Jesus ele não nasceu em Roma, né? Nossa, o Império Romano. Jesus não nasceu em Roma. Jesus não nasceu em Jerusalém. Jerusalém, o centro do povo de Deus, do templo de Davi. Não. Jesus nasceu em Belém, numa cidadezinha em Belém. Jesus nasceu ele indefeso, numa manjedoura, num estábulo, né? Jesus nasceu de uma forma extremamente humilde. E aí, essa é uma das razões, pessoal, por que os judeus não acreditam que ele é o Messias. Porque eles acham que Jesus ia vir com toda a sua pomposidade, num reinado, nascido de um poder, na realeza, né? Mas não, Jesus ele não era nem um conquistador, nem um líder mundial, né? Eu lembro que eu fiz uma série de pregação chamada Perdendo para Ganhar, né? Por quê? Porque Jesus ele era um perdedor, socialmente falando, ele era um perdedor. Ele morreu pobre, ele morreu, os amigos dele abandonaram ele morreu sem fama, ele morreu sem deixar, ele não escreveu basicamente nada, nenhum livrozinho, né? Dizem aí que, eu não sei, né, se são os japoneses, mas não, mas assim, dizem que um homem para ser sucesso, ele precisa plantar uma árvore, escrever um livro, não sei o que, né? Aí eu penso assim, pessoal, Jesus não plantou árvore, Jesus não escreveu livro, e Jesus foi o cara de maior sucesso do planeta Terra. Por quê? Porque a obra de Jesus Cristo não era aqui na Terra. A obra de Jesus Cristo era salvar a tua alma. Então ele cumpriu com essa grande obra, né? Então assim, é importante a gente entender essa ideia, né? Quando ele fala que a raiz saída da terra seca, as pessoas olhavam Jesus Cristo como uma erva daninha, como um mato que nasce no seu jardim, sabe? Já viu aquele mato que nasce entre os tijolos, os azulejos lá do teu quintal? Você tem que arrancar, né? Jesus era aquilo ali, as pessoas olhavam aquilo, que coisa mais boba que nasceu aqui, né? Vou arrancar isso aqui, vou arrancar. Aí você vai lá e arranca com uma pá aquele negócio lá, né? Então eu entendo, né? Que eu estava até pensando outro dia, né? Esses negocinhos que nascem no meio dos tijolos, assim, lá no quintal. E aí um dia eu lembro que tem uma plantinha chamada quebra-pedra. Já ouviu falar na quebra-pedra? E ela é um mato, é um negócio que nasce no meio dos tijolos. Aí você pega aquilo ali e aquilo te ajuda na dor de pedras nos rins. Que engraçado, né? Um matinho bobo que nasce no meio do tijolo, aquilo ali pode ajudar a curar a sua pedra no rim, algo que traz tanta dor para a tua vida, né? Mas assim, Jesus ele era visto como um matinho, né? Ele não tinha aparência nem formosura. Jesus não nasceu na realeza. Vamos lá. O versículo 3, então, ele trabalha essa questão de que eles desprezaram o seu sofrimento, né? Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Ele é chamado aqui de um homem de dores. Por que ele é chamado de um homem de dores? Né? O Herodes tentou matar todos os bebês na época que Jesus nasceu. Para quê? Para matar Jesus. As pessoas da sua cidade se ofendiam com Jesus, né? Vamos abrir comigo em Marcos capítulo 6, 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. E ele diz assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?
ficavam escandalizados por causa dele. Nossa, as pessoas da cidade de Jesus desprezavam ele. Falaram, como assim? O cara é um cara normal. O cara é filho de carpinteiro. O cara nasceu da Maria. Tem os irmãos. Eu tô vendo os irmãos dele, faz um monte de besteira. E ele não é ninguém, né? Então, assim, as pessoas não reconheciam, eles desprezaram o sofrimento. E nas horas finais, se você pensar, nas horas finais da vida de Jesus, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, que era o grande discípulo, né, seguidor de Jesus, se você morrer, Jesus, vou morrer com você, né? Negou Jesus 3 vezes, né? Então a gente vê assim que houve um desprezo do sofrimento de Jesus. Mas eu queria falar uma frase que eu li no comentário que eu achei lindo, lindo, do capítulo 53. A frase é o seguinte, né? Ele diz assim: Jesus é a boa notícia que nós precisamos. Ele foi moído por nós. Ele foi ferido por nós. Ele foi espancado, traído, escarnecido, flagelado, coroado de espinhos e crucificado. Tudo isso por nós. Jesus levou os nossos pecados na cruz, mas ele não foi de má vontade. Se os nossos pecados levaram Jesus à cruz, o seu amor manteve ele lá. Essa frase aqui, eu fui muito tocado por essa frase, né? E eu penso que essa verdade, essa boa notícia é realmente a notícia que nós precisamos ouvir. O versículo continua dizendo que nós não o tínhamos por estima, ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e diziam que ele não valia nada. E calcularam, né? Os líderes religiosos, imagina, os líderes religiosos calcularam quanto vale esse Jesus. 30 moedas de prata resolve. Você entende o desprezo de Jesus, né? 30 moedas de prata resolve aí esse preço. Tó, Judas, me entrega esse Jesus por 30 moedas de prata. Né? Então a gente vê que Jesus foi muito desprezado. Versículo 4 a 6, versículo do 53, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, afligido e atingido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Né? Então, assim, esses versículos de 4 ao 6 também. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, assim, esse bloco aqui, ele trata, primeiro, ele fala sobre que ele tomou as nossas dores, né? Jesus tomou as nossas dores. Em que sentido? O sofrimento vicário e redentor de Deus. O que significa o sofrimento vicário? Vicário significa uma substituição. Ele tomou o nosso lugar. Né? Então foi um sofrimento vicário. Era para nós estarmos sofrendo, mas Jesus sofreu no nosso lugar. É aquele exemplo que eu dei ontem na pregação do rei que quando a sua filha ia ser castigada, ele deu as costas dele para tomar chicotada nas costas do rei para salvar as costas da sua filha. Isso é vicário, isso é o sofrimento vicário, é o sofrimento de substituição. E também foi um sofrimento de redenção, por quê? Porque ele libertou as nossas vidas, ele pagou o preço, né? Então, aquela historinha que eu contei ontem, o rei, ele deu as costas para bater nas costas dele, para quê? Para que a sua filha fosse livre do castigo que ela receberia por conta do seu erro e por conta da sua desobediência. Então, esse sofrimento de Jesus é um sofrimento vicário e redentor. E todas as ovelhas desgarradas podem ser resgatadas através desse sofrimento vicário e redentor. Isso é muito importante você entender, né? Eu digo sempre assim, as ovelhas desgarradas podem ser resgatadas. Por quê? Porque a ovelha também tem que querer, na verdade. Não adianta o pastor querer
se a ovelha não quer, né? Então, assim, eu também não vou forçar ninguém a aceitar Jesus Cristo. Eu não vou obrigar ninguém a aceitar Jesus Cristo. A gente sempre convida, né? Se a pessoa quiser, olha, existe essa oportunidade de você ser salvo pelo Senhor Jesus, né? Então Jesus morreu por nós. Ninguém matou Jesus. Jesus a deu pelas nossas vidas, né? Então assim, quando você vê a história do cordeiro, do sacrifício lá em Levíticos, capítulo 16, então é importante você entender essa ideia de que ninguém matou Jesus. Ele foi cura para os doentes, né? E eu queria trabalhar um pouquinho essa questão, né? Ele foi cura para os doentes. Jesus curou muitas pessoas aqui na terra, né? Ele curou cegos, ele fez paralíticos andar, ele fez surdos ouvirem, ele curou mãos de pessoas aleijadas e ele curou muitas doenças, né? Uma mulher que sangrava, né, com hemorragia. Jesus curou pessoas que estavam morrendo, pessoas que morreram. Então Jesus curou, mas eu pergunto uma coisa para vocês. O objetivo de Jesus era curar as nossas enfermidades físicas? O objetivo de Jesus era curar as nossas enfermidades físicas? Resposta: não. O objetivo de Jesus era mostrar através das curas das doenças físicas que ele veio aqui para curar algo muito maior. Ele veio aqui para curar a sua alma que estava impregnada do câncer da morte eterna. Jesus veio aqui para curar não só a sua dor na perna, o seu problema no joelho, e o seu câncer de sangue, de leucócito, não. Jesus veio principalmente para curar a alma das pessoas. Por quê? Pessoal, todas as pessoas que Jesus ressuscitou e curou morreram, na verdade. Mas eu creio que elas morreram e conheceram, experimentaram a Deus, mas elas foram curadas muito mais do que a paralisia, a cegueira e a surdez. Elas foram curadas de um coração pecaminoso que levaria ela para a morte eterna. E elas foram curadas do quê? Foram curadas da doença mais terrível da humanidade, que é o pecado, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Jesus não é um Deus distante de nós, mas é um Deus que se fez como nós. Versículo 4. Né? O versículo 5, a gente vai ver que Jesus tomou sobre si o nosso castigo. Ele sofreu grande agonia. Ele obedeceu ao Pai em todas as suas palavras. Jesus, ele chega ao ponto de orar ao Senhor e fala: Deus, Senhor, meu Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que prevaleceu foi o quê? Foi a vontade do Pai, né? Então, assim, Jesus, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E a morte, é importante você entender isso. A morte de Jesus satisfez a ira de Deus contra o pecado. E por isso que em Jesus nós temos a paz. E pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala assim: o que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus no meu coração? Vou ganhar dinheiro? Infelizmente não é bem assim. Eu vou ganhar saúde? Infelizmente também não é bem assim. Mas eu acho que o grande bem que a gente vai ganhar em Jesus é a nossa paz, sabe? É poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. É poder confiar no amanhã. E quando a palavra de Deus fala a paz, aí eu trago para vocês, né, a palavra shalom. O shalom de Deus, na verdade, é um monte de coisa, não é só ausência de guerra. O shalom de Deus é integridade, é saúde, é ausência de guerra também e é segurança, né? Então tudo isso é o shalom de Deus. E é por isso que Jesus morreu numa cruz por nós, para nos dar isso, né? E nos dar a vida eterna nele. Então assim, se você aceitou Jesus porque Jesus vai tirar a sua doença, puxa, é uma razão muito superficial. Se você entregou sua vida para Jesus porque você quer um emprego, olha pessoal, vou dizer para vocês, isso é uma coisa muito superficial.
Jesus quer resolver um problema mais profundo, o problema do pecado nas nossas vidas. Versículo 6, então, ele fala que ele tomou o nosso lugar. Nós andávamos desgarrados. A comparação aqui do pastor com ovelhas é muito interessante, né? Então, ele está trazendo essa ideia de João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus ele veio não para os que são sadios, mas ele vem para aqueles que se consideram doentes. E o versículo 6, ele começa com todos e acaba com todos, né? Todos nós, como tal ovelhas, tal, daí ele fala assim, a iniquidade que estava sobre todos nós, né? Esse todos nós é o início do versículo e é o fim do versículo, porque Jesus veio com a missão de alcançar todos nós por causa do pecado de todos nós, né? Então, assim, é importante você entender essa dinâmica. A missão de Jesus era o resgate das nossas vidas, né? A doutrina, ele fala aqui ele tomou o nosso lugar. Então, assim, o que é tomar o nosso lugar? É eu que ia ser castigado, Jesus tomou o meu lugar. É a doutrina da substituição. É a doutrina de quem vai pagar isso aqui. Aí vem alguém e paga por nós. Isso é a substituição. Deus substituiu o nosso lugar na cruz e nos libertou para tudo isso. Versículos 7 a 9. Ele traz então a submissão do servo. O versículo 7 fala que o seu silêncio, né? Jesus, ele ficou em silêncio perante o sinédrio, em Mateus capítulo 26, verso 63. Ele ficou em silêncio perante Pilatos, em Marcos capítulo 15, versículo 5. Ele ficou em silêncio perante Herodes, em Lucas 23, versículo 9. E a gente vê que aqui existe uma submissão no servo de Deus. O versículo 8 fala sobre uma sentença injusta, né? Então, o julgamento opressivo e elevado, né? Foi injusto esse tipo de, mas assim, foi aquilo que Jesus pagou por nós. E o versículo 9 fala sobre o túmulo humilde, né? Ele fala assim, foi dado um túmulo como os ímpios e com ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Então, assim, o túmulo de Jesus, o sepulcro de Jesus, se você quiser, ele vai estar lá em Mateus capítulo 27, do versículo 57 até o 60, que fala sobre o sepulcro, sobre o enterro de Jesus, aonde foi colocado o corpo de Jesus, né? E ele morreu como um humilde, mas ele foi colocado num sepulcro com os ricos. Aí o versículo 10 a 12 vem então a quinta parte desse capítulo 53, que é a satisfação do servo. O versículo 10 ele fala que ele será esmagado, né? E eu fico pensando, quem foi responsável pela morte de Jesus? E aí eu vou falar uma coisa que para você vai soar estranho, para mim soa estranho, mas é importante você entender isso. Jesus não foi um mártir. Jesus, assim, a gente tem os mártires, né? O morreu de ponta cabeça, foi cerrado ao meio, isso é um mártir. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi um acidente. Jesus foi o sacrifício de Deus por nós. Jesus é muito mais. O mártir é algo que te inspira, é algo que te faz admirar uma pessoa que morreu por uma causa. Não, não, Jesus morreu só por uma causa, Jesus morreu pela salvação das nossas vidas. É muito mais profundo o significado da morte de Jesus Cristo por nós. Então, depois você abre lá em Atos 2, 22 a 23, para você entender que Deus fez de Jesus o sacrifício por nós. Versículo 11 diz que ele ficará satisfeito, né? Então, a obra que ele realizou, então, deu a oportunidade de Jesus nos justificar. Então, Romanos 1, versículo 17, vai falar exatamente isso. A ideia de que Jesus veio para nos justificar. E o versículo 12, ele diz assim, ele será recompensado. Então, o versículo 12, ele trabalha isso. Por isso eu darei uma porção entre os grandes,
e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos. Ele levou o pecado de muitos. E eu queria terminar aqui essa devocional. Eu vou depois gravar o capítulo 4 para vocês, porque eu não quero ultrapassar esse tempo. Mas uma das conclusões extraordinárias que eu vi num comentário do 53 é o seguinte: o diabo não pôde detê-lo, a cruz não pôde derrotá-lo, a sepultura não pôde segurá-lo. Glórias sejam dadas a ele pelos séculos dos séculos. E eu acho essa expressão foi fantástica, foi muito rica. Em poucas palavras, ele trouxe o capítulo 53 para a gente, tá? Só desculpa eu ter demorado demais aqui. Esse capítulo eu quis trazer talvez uma ligação dos capítulos de ontem para hoje. Acho que eu demorei demais, eu não consegui, mas eu vou gravar então o capítulo 54, daí eu mando para vocês. Não é muito longo não, mas só para vocês terem registrado, tá bom? Muito bom, vamos orar. E aí, se você tiver uma dúvida, depois você me escreve, que eu vou terminar agora. E aí amanhã vocês vão ler os 55, 56, 57, e na quarta-feira a gente volta com o começo do terceiro e último bloco da segunda parte de Isaías, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é rica, que é maravilhosa, e como é bom poder entender a obra de Jesus Cristo aqui na terra, e como é bom estudar o livro de Isaías, que nos traz tantas riquezas escondidas na tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor, que o Senhor continue a falar em nossos corações e nos dá essa fome e essa sede pela tua palavra. Te agradecemos e entregamos essa semana nas tuas mãos. Que seja uma semana abençoada para a glória e louvor do teu santo nome. Te louvamos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo presente mais uma vez, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente continue nessa caminhada, nessa jornada pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.